Este vídeo foi produzido com o apoio da Têxtil São João. Olá, nesse vídeo trazendo o modelo dessa passadeira, que mede 1,78 m aqui de comprimento por 56 centímetros aqui de largura. Em seguida, vou passar os materiais e se você fizer essa peça por esse tutorial, gostar do resultado, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário a respeito desse trabalho. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, assim você receberá todas as nossas novidades. Para esse trabalho eu usei 2 cones do barbante Amazônia com 700 gramas e fio de ordem 6, um na cor amarelo ouro e outro na cor amarelo claro. Também usei agulha para crochê de 3,5 milímetros. Começo fazendo um cordão de correntes com 173 correntes. Na sequência, eu volto aqui atrás, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui na 5ª corrente eu faço o primeiro ponto alto. E vou preencher todo esse cordão aqui de correntes com pontos altos, fazendo um ponto alto para cada uma das correntes que eu tenho. Quando eu chegar lá na última corrente, eu vou ter aqui um total de 170 pontos altos, contando desde essas correntes aqui que eu voltei atrás. Depois de fazer aqui os meus 170 pontos altos, vamos virar aqui a parte oval, construindo 5 pontos altos aqui nessa corrente onde eu fiz esse último ponto alto. Depois de fazer aqui os 5 pontos altos para virar a parte oval, vamos trabalhar novamente 170 pontos altos aqui do lado oposto. O primeiro dos 170 fica aqui, no mesmo local onde fizemos os 5 pontos altos para virar, aqui nessa última corrente. Então, aqui nessa corrente, eu trabalhei um total de 7 pontos altos. Essa ponta de linha aqui que nós temos, nós já vamos prendendo agora por baixo dos pontos altos que formos trabalhando, que assim já arremata essa linha. Vou fazer aqui os meus 170 pontos altos desse lado, em seguida venho. Aqui, depois de trabalhar os 170 pontos altos, eu fiz também mais 5 pontos altos aqui na última corrente, para virar aqui a parte oval, da mesma maneira que eu mostrei lá do lado oposto. Agora, para encerrar aqui essa volta, é só fechar com um ponto baixíssimo aqui na 3ª corrente que nós fizemos no início. E assim completamos a primeira volta. Agora, para iniciar a segunda volta, nós subimos 3 correntes e vamos trabalhar aqui também um ponto alto em cada ponto de base, até o total de 170 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 170 pontos altos e em seguida eu venho. Depois de trabalhar então aqui os 170 pontos altos, eu encontro aqueles 5 pontos altos que viraram aqui a parte oval. Aqui nesses próximos 5 pontos altos de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada um deles. Então, aqui faço 1 e 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui na parte oval da segunda volta, nós vamos ficar com 10 pontos altos virando a parte oval. Depois, então, de trabalhar aqui os 10 pontos altos da parte oval, eu volto a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, até o total de 170 pontos altos novamente. Depois, eu vou encontrar lá do outro lado os 5 pontos altos que viram lá a parte oval. E lá eu vou trabalhar
10 pontos altos da mesma maneira que eu fiz desse lado aqui. Completei aqui a minha segunda volta, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente do início, agora vamos começar a terceira volta. Aqui subo 3 correntes para iniciar, e também aqui vou trabalhar 170 pontos altos aqui na parte reta, da mesma maneira que fizemos na volta anterior. Um ponto alto para cada ponto alto de base, até o total de 170 pontos altos. Depois de trabalhar então aqui os 170 pontos altos da parte reta, eu chego aqui naqueles 10 pontos altos que viram a parte oval. Aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada um desses próximos 10 pontos que viram aqui a parte oval. Então, se eu tenho 10 pontos virando a parte oval na segunda volta e vou fazer 2 pontos em cada um deles, aqui a parte oval da terceira volta vai ficar com 20 pontos altos. Então, aqui trabalhei os 20 pontos altos que viram aqui a parte oval. Em seguida, é só completar aqui o lado de cá, fazendo 170 pontos altos aqui também. Assim que completar aqui os 170 pontos altos, você vai encontrar lá os 10 pontos altos da parte oval. Lá, você vai trabalhar de maneira idêntica que eu expliquei desse lado de cá aqui da parte oval, ok? Então, vou completar a minha volta e em seguida completei então aqui a minha terceira volta, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui no início. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. A quarta volta, começamos com as 3 correntes. E aqui na quarta volta, eu vou trabalhar 173 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, vou trabalhar aqui 173, 173, contando a partir das correntes aqui. Bem, meninas, então vim trabalhando aqui na minha parte reta, construí aqui 173 pontos altos. Aqui, na parte oval da quarta volta, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, depois do ponto alto de número 173, que é esse aqui, eu faço um aumento nesse ponto aqui logo à frente. Fez o aumento aqui nesse ponto, vai pular 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto, faz um aumento. Depois, no quarto ponto, faz outro aumento. Então, nesses dois aqui, nós fazemos 2 pontos altos em cada um. Fez esses 3 aumentos aqui, vai pular de base. 1, 2, 3, 4 pontos, fazendo um ponto alto sobre cada um desses 4 aqui. Em seguida, faz um aumento nesse e nesse aqui. Esses 2 pontos terão aumento. Então, 4 aqui a gente trabalha sem aumento, depois 2 com aumento novamente. Em seguida, pula 1, 2 e aqui faz o 6º aumento. Então, aqui estou com os 6 aumentos. Os 2 lados da parte oval serão trabalhados com aumentos da mesma maneira. Então, se você ficar com dúvida, marca aí como eu marquei aqui, depois é só você olhar, quando chegar lá na parte oval do lado oposto, é só você fazer igualzinho eu fiz aqui, ok? Então, é assim que é trabalhada a parte oval aqui da quarta volta. Aqui, na parte reta do lado de cá, nós vamos fazer um total, logo depois aqui desse último aumento, nós vamos construir 176 pontos altos. Aqui, então, trabalhei todo o meu outro lado da parte oval com os 176 pontos altos. Em seguida, fiz os aumentos da mesma maneira como eu mostrei lá do outro lado, e restou aqui de base 3 pontos. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, fazendo aqui esses 3 pontos altos, eu fiquei também com 176
pontos altos do lado de cá. Chegando aqui no final, é só fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Agora, nós vamos, então, cortar esse amarelo e vamos amarrar o amarelo ouro aqui, olha. Aqui o local onde eu fechei, então volto atrás. 1, 2, 3 e amarro o amarelo ouro. Deixa eu dar uma dica aqui antes de continuar. Para quem já faz crochê faz tempo, isso aqui não tem muita importância, mas para quem tá meio começando agora é bastante importante. Como ele é um tapete fechado em pontos altos, grande parte das voltas, costuma aqui nessa altura aqui do tapete dar a impressão de que ele tá ficando meio ondulado. Mas não é que tá ondulado, é normal assim mesmo. O que você tem que fazer? Põe o teu trabalho no chão e estende ele, ajeita os pontos, deixa bem certinho para que fique assim retinho. Assim seu trabalho vai ficando bem bonito. Se você não fizer esse acerto de colocar ele no chão e estender bem, ajeitar bem os pontos, não fica um trabalho muito bonito no final. Então faz isso para o seu trabalho ficar bem bonito, ok? Aqui, então, começando a quinta volta, eu trago a linha aqui pra frente, subo aqui 3 correntes. E vou trabalhar também uma volta fechada de pontos altos aqui no amarelo ouro, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Essa ponta de linha aqui eu já vou prendendo por baixo dos pontos. Então, aqui eu vou fazer 177 pontos altos, trabalhando, então, um ponto alto em cada ponto de base. Depois de trabalhar aqui, então, 177 pontos altos, eu chego na parte oval. A parte oval aqui, na quinta volta, vai ter 4 aumentos. O primeiro aumento vai ser feito aqui logo após o ponto alto de número 177. Fez esse aumento, pula 1, 2, 3, 4 pontos e no ponto seguinte faz outro aumento aqui. Fez o segundo aumento, pula 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e no ponto seguinte faz o terceiro aumento aqui. Fez o terceiro aumento, pula 1, 2, 3, 4 pontos e faz aqui no ponto à frente o quarto aumento. Então, aqui, olha, depois de ter trabalhado os 4 aumentos da parte oval aqui, eu vou começar a trabalhar a parte reta do lado de cá e aqui desse lado eu vou construir 178 pontos altos na parte reta. Fez os 178 pontos altos, vai fazer os aumentos, distribuindo os pontos igualzinho eu mostrei desse lado aqui. Trabalhei então aqui todo o restante da minha volta, fiz os aumentos aqui desse lado, do mesmo jeito que fiz do lado de lá. E restou aqui de base um ponto alto. Aqui nesse ponto alto trabalho um ponto alto. E fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início e assim encerro essa volta. Agora aqui nós cortamos essa linha e agora vamos voltar a trabalhar com o barbante amarelo claro novamente. Eu amarro o amarelo claro aqui, olha. Aqui o ponto onde eu fechei o amarelo ouro, então pulo esse ponto que eu fechei e mais um, e aqui no terceiro amarro o amarelo claro. E vamos começar agora aqui a construir a sexta volta. Inicio aqui subindo 3 correntes. E vou trabalhar aqui mais uma volta ainda fechada só com pontos altos. Aqui, a partir dessas 3 correntes, eu vou trabalhar 177 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até o total de 177 pontos altos. Aqui, então, eu trabalhei os 177 pontos altos, agora chegamos aqui na parte oval, onde vamos fazer aqui 3 aumentos. Então, meu primeiro aumento será colocado aqui no ponto alto
seguinte ao ponto de 177. Então, aqui o meu primeiro aumento, em seguida, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, e no 10º ponto faço o segundo aumento. De novo, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, e no 10º ponto aqui faço o meu terceiro aumento. Então, esses aqui são os 3 aumentos que temos aqui na parte oval da sexta volta. Depois de trabalhar aqui, então, os 3 aumentos da parte oval, vamos começar a construir a parte reta do lado de cá. Aqui, depois desse último aumento, eu vou construir 179 pontos altos. Então, vou fazer aqui, na parte reta do lado de cá, 179 pontos altos, e depois eu vou trabalhar a parte oval lá do outro lado, idêntica a essa aqui. Os aumentos serão distribuídos da mesma maneira como eu mostrei aqui. Depois do ponto de número 179, então, fazemos os 3 aumentos com a mesma contagem de pontos que eu fiz aqui. Trabalhei, então, aqui desse lado, 179 pontos altos. Em seguida, fiz os 3 aumentos distribuídos da mesma maneira que fiz do lado oposto. E restou aqui vazio 2 pontos para mim. Aqui, nesses 2 pontos, eu faço um ponto alto em cada um. Então, trabalhando dessa maneira, eu fiquei com um total, na volta inteirinha, de 406 pontos altos. Aqui eu fecho na terceira corrente. Com um ponto baixíssimo. E assim encerro a sexta volta. Agora, a 7ª volta, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Inicio aqui com 3 correntes, venho para o ponto alto à frente, faço um ponto alto. Ponto alto à frente, mais um ponto alto. Então, aqui, com as 3 correntes que eu subi, eu tenho um conjuntinho aqui de 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui grupinhos de 3 pontos altos nessa volta toda. Em seguida, eu faço aqui 3 correntes. Venho aqui para a base e pulo 1, 2. A partir do terceiro ponto aqui, trabalho outro grupo de 3 pontos altos. Toda vez que fizer os 3 pontos altos, faz 3 correntes. 1, 2, 3. E vamos pular aqui 1, 2. E a partir do terceiro, vamos repetir os 3 pontos altos. Então, aqui, nós vamos trabalhar com esse padrão até completarmos 36 grupinhos de 3 pontos altos. Vim trabalhando, então, aqui toda a minha parte reta com o padrão que eu orientei. Cheguei aqui próximo à parte oval. E esse grupinho aqui de 3 pontos altos é o meu grupo de número 36. Agora, aqui na parte oval, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu faço as 3 correntes. E aqui de base, eu vou pular só um ponto. Então, pulo esse ponto, no ponto seguinte, já começo a trabalhar outro grupo de 3 pontos altos. Fiz o grupo de 3 pontos altos, faço as 3 correntes, venho aqui para a base, pulo um, e no seguinte, já começo outro grupo de 3 pontos altos. Então, aqui na parte oval, eu tô criando intervalinhos, pulando apenas um da base. Aqui, olha, já fiz 1,
2 intervalinhos pulando apenas um de base. No total aqui, eu vou fazer 7 intervalinhos pulando só um de base. Então, aqui na parte oval, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos que eu pulei apenas um ponto aqui de base. Agora, nós vamos de novo, a partir desse próximo grupo aqui, trabalhar 36 grupos de 3 pontos altos, a contar desse primeiro grupo aqui, que fica logo após o 7º intervalo, onde eu pulei só uma corrente. Então, esse aqui é o 1 dos 36 que eu vou fazer agora. Aí, faço as 3 correntes e volto a pular 1, 2 de base. Então, agora de novo, trabalhando com o mesmo padrão que trabalhamos a parte reta do lado de lá. Vamos fazendo os grupinhos de 3 pontos altos até ter novamente aqui 36 grupinhos de 3 pontos altos com 3 correntes e pulando 1, 2 de base e repetindo os 3 pontos altos. Então, trabalhei aqui do lado de cá também 36 grupos de 3 pontos altos, pulando aqui 2 de base. E restou aqui no final apenas 25 pontos altos até eu encontrar aqui o início. A partir daqui, eu vou trabalhar novamente 7 intervalos aqui, pulando apenas um ponto de base. Pulo um, já faço outro grupo de 3 pontos altos, igualzinho fizemos lá do lado oposto na parte oval. Então, fez os 3 pontos altos, faz as 3 correntes, pula um só aqui da base e trabalha outro grupo de 3 pontos altos. Então, aqui, olha, do lado de cá, eu também trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, onde eu pulei apenas um ponto de base. E encontrei aqui o início da minha volta. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo e encerro. Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 8. A volta de número 8, eu começo caminhando com pontos baixíssimos até aqui essas correntes. Em seguida, eu subo 1, 2, 3 correntes, faço ainda mais 2 pontos altos aqui. Então, aqui, contando as 3 correntes como ponto alto, tem um grupo de 3 pontos altos. Na sequência, faço uma corrente e mais 3 pontos altos ainda aqui nesse mesmo intervalo de correntes. Então, fiquei com um conjunto assim. Fez esse grupo de pontos, laça, vem para esse próximo intervalo aqui de correntes e repete o que acabamos de fazer aqui, que são 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Fez o grupo aqui, laça, vai para a próxima corrente e repete o mesmo padrão. Então, vamos trabalhando dessa maneira até trabalhar aqui 37 grupos desses aqui. Aqui, depois de trabalhar os 37 grupos, nós vamos aqui nos próximos 3 intervalos de correntes que temos aqui de base, que ficam aqui na parte oval, trabalhar da seguinte maneira.
Vamos fazer os 3 pontos altos. E aqui nós vamos construir 2 correntes, 1, 2. Fez aqui as 2 correntes, faz mais 3 pontos altos. Depois de fazer, então, aqui 1, 2, 3 grupos, trabalhando 2 correntes aqui entre os pontos altos, nós voltamos a trabalhar como estávamos fazendo no início. Construindo aqui 3 pontos altos. E fazendo só uma corrente de intervalo entre os pontos altos. E mais 3 pontos altos aqui. Agora, desse lado de cá, nós vamos trabalhar 39 grupos a contar desse aqui, colocando apenas uma corrente entre os pontos altos. Então, 39 grupos aqui, depois de trabalhar, então, 39 grupos do lado de cá, vão restar aqui vazios para mim 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 2 correntes até encontrar aqui o início. Então, nesses próximos 3 intervalos aqui, eu vou trabalhar como mostrei na parte oval do lado de lá, fazendo os 3 pontos altos e trabalhando 2 correntes aqui. E vai restar aqui 2 intervalos vazios para eu trabalhar. Então, eu faço aqui os 3, colocando 2 correntes de intervalo entre os pontos altos. E depois, esses 2 últimos aqui, trabalho igual fizemos até aqui, fazendo apenas uma corrente entre os pontos altos nesses 2 últimos grupos. Trabalhei, então, aqui os meus 3 grupos com as 2 correntes de intervalo. Fiz os últimos 2 grupos aqui, fazendo apenas uma corrente de intervalo, e assim encerrei a minha volta de número 8. Agora, para começar a volta de número 9, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até essa corrente aqui. Então, faço um ponto baixíssimo em cada ponto alto aqui. E um ponto baixíssimo aqui na corrente. Aqui eu subo 3 correntes, faço ainda 2 pontos altos aqui nessas mesmas correntes. Fez os 3 pontos altos aqui, faz 2 correntes e vem para a corrente que eu tenho aqui no próximo grupo, trabalho aqui de novo 3 pontos altos. Então, esse é o padrão. 3 pontos altos aqui em cada intervalo de correntes e 2 correntes. Depois, vai direto para o outro intervalo do próximo grupo aqui e repete aqui os 3 pontos altos. Então, vamos trabalhando assim, seguindo esse padrão, até trabalhar aqui 35 grupos de 3 pontos altos. Depois que fez aqui o grupo de número 35, nós vamos trabalhar com um padrão um pouco diferente agora nos próximos 7 grupos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 grupos. Nesses próximos 7 grupos, vamos trabalhar fazendo 1, 2, 3 correntes de intervalo. Fez as 3 correntes, vem para o próximo intervalo de corrente aqui desse grupo de base, e aqui faz os 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, aí faz 1, 2, 3 correntes de intervalo,
E vamos assim até trabalhar aqui 7 grupos aqui, colocando 3 correntes de intervalo entre os grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, olha, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes os intervalos aqui, fazendo 3 correntes. Agora, a partir daqui, voltamos a trabalhar, fazendo apenas 2 correntes de intervalo entre cada grupo de 3 pontos altos. E a partir desse grupo aqui que eu estou fazendo, nós vamos trabalhar 35 grupos novamente separados com 2 correntes. Quando tivermos trabalhado novamente os 35 grupos aqui, separando com apenas 1, 2 correntes, vai restar de base 7 grupos para a gente trabalhar até encontrar o início. Lá, naqueles últimos 7 grupos, vocês vão fazer igualzinho eu mostrei ali na parte oval, colocando 3 correntes de intervalo entre cada grupo, lá nos últimos 7 grupos que a gente aqui no final. Eu trabalhei também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, fazendo aqui 3 correntes. E aqui, no último, eu fiz só 2 correntes e fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos no início. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. A volta de número 10 será fechada só com pontos altos. Começo com 3 correntes. E aqui vou trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Então, sobre cada ponto alto que eu encontrar, vou fazer um ponto alto. E para cada corrente, faço também 2 pontos altos. Aqui tenho 2 correntes, então faço 2 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Vou trabalhar assim, seguindo esse padrão, até eu construir 176 pontos altos. Aqui, então, trabalhei os 176 pontos altos. Nesse último intervalo de corrente aqui, construí 3 pontos altos, porque aqui tenho 3 correntes de base. Agora, aqui na sequência, nós vamos fazer 6 aumentos. Os aumentos serão feitos aqui nesse ponto alto que fica no meio desses 3 aqui. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Até aqui vou trabalhar os 6 aumentos. Os aumentos serão feitos, como eu falei. Aqui, no primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto. No segundo ponto alto, que é o ponto alto do meio, faço então o aumento. Em todos os grupinhos de 3 pontos altos, será aqui nesse local, então, o aumento. Aqui eu faço 2 pontos altos. Depois, no ponto alto seguinte, faço um ponto alto apenas. E aqui temos intervalos com 3 correntes, então faço sempre 3 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Então, aqui trabalhei os meus 6 aumentos. A partir daqui, vou voltar a trabalhar um ponto para cada ponto de base, até eu construir aqui 185 pontos altos a partir desse ponto aqui. Então, vou fazendo um para cada ponto de base. Onde eu tenho 3 correntes, então faço 3 pontos altos, e onde tenho 2 correntes, a partir daqui, faço 2 pontos altos, um para cada corrente. Aqui, então, depois de trabalhar os 185 pontos altos, eu vou ter aqui de base 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, nos quais eu vou fazer o aumento, que são aqui da parte oval do outro lado. Os aumentos aqui serão trabalhados da mesma maneira que eu mostrei lá do lado oposto, fazendo 2 pontos altos em cada um
desses pontos altos que nós temos aqui no meio desses grupos com 3 pontos altos, até o total, então, de 6 aumentos, como lá do outro lado. Completei, então, aqui a minha volta de número 10. Agora, vamos dar início à volta de número 11. A volta de número 11 também é fechada só de pontos altos. Inicio com as 3 correntes. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base, até o total de 184 pontos altos. Depois de trabalhar aqui, então, 184 pontos altos, nós vamos fazer os aumentos aqui na parte oval da volta de número 11. Teremos aqui 4 aumentos. Meu primeiro aumento será feito aqui no ponto alto de número 185. Então, aqui faço o meu primeiro aumento. Em seguida, conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e no 7º ponto faço um aumento. Depois, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e no 8º faço o terceiro aumento. Em seguida, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e no 7º aqui faço o 4º aumento. Então, esses são os aumentos que nós teremos aqui na volta de número 11. Os dois lados da parte oval serão distribuídos os aumentos de maneira idêntica à contagem que eu mostrei aqui. Depois, então, de trabalhar aqui o meu 4º aumento, eu volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base, até o total de 198 pontos altos. Então, a partir daqui, faço 198 pontos altos, fez os 198 pontos altos, faz os aumentos lá do outro lado da mesma maneira que eu mostrei aqui. Completei, então, aqui a minha volta de número 11, na parte oval do lado de cá, fiz os aumentos da mesma maneira que fiz do lado oposto. Depois do 4º aumento aqui, eu trabalhei um ponto alto para cada ponto de base, até encontrar aqui o início, onde fechei aqui com um ponto baixíssimo. Em seguida, eu cortei aqui o amarelo claro, porque agora vamos voltar a trabalhar com o amarelo ouro. Aqui, para eu amarrar o amarelo ouro, eu conto aqui voltando atrás do ponto aqui onde fechei, volto atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. E amarro aqui o meu barbante. Aqui a volta de número 12, ela é fechada também só com pontos altos. Iniciamos aqui subindo 3 correntes. E vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até o total de 200 pontos altos, contando aqui desde as correntes. Então, aqui 1, 2, 3, e vamos até o total de 200 pontos altos. Depois de trabalhar aqui, então, os 200 pontos altos, nós vamos fazer os aumentos aqui na volta de número 12. Aqui na volta 12, nós teremos 3 aumentos. Então, o meu primeiro aumento vai ficar aqui no ponto de número 201. Fez aqui o aumento nesse ponto, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. E no ponto de número 13, fazemos aqui o segundo aumento. Em seguida, contamos novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. E no ponto de número 13, fazemos aqui o terceiro aumento. Depois que fizer esse terceiro aumento aqui, nós vamos, a partir do ponto seguinte, começar a trabalhar novamente um ponto para cada um da base, até o total de 200 pontos novamente. Então, a partir daqui, vamos fazer de novo 200 pontos altos. Fez os 200 pontos altos, faz os 3 aumentos distribuídos da mesma maneira como eu mostrei esses 3 aumentos aqui, lá do outro lado da parte oval, e assim encerraremos essa volta. Completei, então, aqui a minha volta de número 12.
O meu último aumento foi feito aqui, antes de encontrar o início aqui da volta. Aqui eu arrematei o barbante amarelo ouro e agora vamos voltar a trabalhar com o amarelo claro. Eu amarro o amarelo claro no ponto logo atrás de onde eu fechei aqui. Aqui a volta de número 13, ela será fechada só com pontos altos também. Então, eu inicio aqui subindo 3 correntes. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base, até o total de 201 pontos. Meu ponto de número 201 vai ficar logo antes do meu primeiro aumento lá da parte oval. Bem, então aqui, olha, trabalhei 201 pontos e encontrei aqui o primeiro ponto do aumento aqui da carreira de base. Aqui eu faço o meu primeiro aumento nesse primeiro ponto do aumento de base. Em seguida, nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, pular e no oitavo fazer o segundo aumento. Na sequência, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e no ponto de número 13 fazemos o terceiro aumento. Depois, de novo, pulamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no oitavo fazemos o quarto aumento. Então, teremos 4 aumentos aqui na volta de número 13. Fez aqui, então, os 4 aumentos, começa de novo do ponto à frente aqui, trabalhar um por um, até encontrar o primeiro aumento da parte oval do lado de lá. São 200 pontos que nós vamos trabalhar aqui também até encontrar o outro aumento. E trabalha os aumentos do lado de lá da parte oval de maneira idêntica à distribuição aqui que eu mostrei desse lado de cá. Aqui, o meu último aumento da volta de número 13 será feito aqui, onde eu subi as 3 correntes. Então, aqui no mesmo local onde subi as 3 correntes, faço ainda mais um ponto alto, que é o meu último aumento aqui da volta. Então, aqui, completo o quarto aumento desse lado aqui da parte oval da volta 13 e fecho aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo e encerro assim essa volta. Agora, aqui, nós cortamos essa linha e vamos voltar a trabalhar com o amarelo ouro. Aqui, o amarelo ouro, vou amarrar aqui. O ponto aqui onde fechei a volta 13, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no sétimo ponto amarro aqui o amarelo ouro. E vamos começar aqui subindo 3 correntes. A volta de número 14 aqui, ela é fechada ainda em pontos altos. E aqui eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base, até eu encontrar o meu primeiro aumento lá do outro lado da parte oval. Então, aqui vem trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até eu encontrar aqui o primeiro ponto do aumento. Até aqui eu fiz 195 pontos altos. Agora, aqui na volta 14, também vamos fazer 4 aumentos. Os aumentos serão feitos aqui, olha, nos mesmos locais dos aumentos aqui de base, sempre no primeiro ponto do aumento de base. Aqui tem o primeiro e segundo ponto do aumento da base, faço aqui no primeiro ponto, vou para o próximo aumento aqui, faço também o aumento aqui no primeiro ponto, e assim vamos fazer. Os 4 aumentos, colocando sempre o aumento no primeiro ponto do aumento da carreira de base. Depois que fez esses 4 aumentos aqui, segue trabalhando um por um. Aqui do lado de cá, vamos fazer 200 pontos altos até encontrar o primeiro ponto do aumento da parte oval lá do lado oposto. E vamos fazer os aumentos lá do outro lado da mesma maneira que fizemos aqui. Completei, então, aqui a minha volta de número 14. Aqui, depois do quarto aumento desse lado aqui da parte oval, trabalhei um ponto alto em cada ponto alto e fechei aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo.
Trabalhando, então, 4 aumentos de cada lado da parte oval aqui na volta de número 14, eu fiquei com 476 pontos altos no total aqui na volta. Agora, vamos dar início à volta de número 15. Para iniciar aqui a volta 15, eu subo 3 correntes, faço um ponto alto no ponto frente, e mais um ponto alto no ponto seguinte. Essa volta aqui, a 15, nós vamos trabalhar com grupinhos de 3 pontos altos, fazendo sempre 3 correntes entre cada um dos grupos. Fez aqui as 3 correntes, pula aqui de base, 1, 2, e a partir do terceiro ponto, faz mais um grupo de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2 de base, a partir do terceiro, começa a construir outro grupo de 3 pontos altos. Então, vamos trabalhando com esse padrão aqui, até construir 38 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui vim trabalhando com o padrão que orientei para vocês, e esse aqui é o meu grupo de número 38. Agora, na sequência, vamos trabalhar aqui a parte oval da seguinte maneira. Depois do meu grupo de número 38 aqui, trabalho 3 correntes. E venho aqui para a base. Vou pular só um ponto e a partir do ponto seguinte já começar a construir outro grupo de 3 pontos altos. Então, aqui eu estou criando um intervalo pulando apenas um ponto de base. Na parte oval aqui dessa volta, nós vamos trabalhar 12 intervalos pulando apenas um ponto de base. Então, aqui na parte oval, trabalhei 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos pulando apenas um ponto de base. Agora, a partir desse grupo aqui que eu estou construindo, esse grupo aqui de 3 pontos altos, nós vamos trabalhar de novo 38 grupos a contar desse aqui, que fica logo após esse último intervalo pulando apenas um de base, construindo aqui as 3 correntes e pulando 1, 2 de base, e a partir do terceiro ponto repetindo o grupo de 3 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 38 grupos. Depois que eu tiver trabalhado, então, os 38 grupos, eu vou fazer do lado de lá da parte oval, novamente 12 intervalos, pulando apenas um ponto de base, como eu fiz do lado de cá na parte oval. Aqui, para completar a volta de número 15, depois de eu ter trabalhado os 12 intervalos, pulando apenas um de base aqui na parte oval, no final aqui da volta, eu vou ainda fazer mais 2 intervalos aqui, só que agora pulando 2 pontos de base. Então, faço as 3 correntes e pulo 1, 2, faço 3 pontos altos. Faço mais 3 correntes. E aqui, resta de base somente 2 pontos que eu pulo e venho aqui na terceira corrente do início, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Assim, então, completei aqui a volta 15. Agora, vamos trabalhar a volta de número 16. Começo a volta 16 caminhando com pontos baixíssimos até as correntes. Aqui subo 3 correntes e trabalho ainda mais 2 pontos altos.
Em seguida, faço uma corrente e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Daqui eu venho direto para o próximo intervalo e repito o padrão de fazer 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Daqui eu venho direto para o próximo e repito. Então, vamos trabalhando assim, construindo esses grupos, até a gente fazer aqui 38 grupos iguais a esses aqui. Então, aqui vem trabalhando os meus grupos, e esse aqui é o meu grupo de número 38. Agora, que chegamos aqui próximo à parte oval, nós vamos aqui, nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos. Então, aqui nos próximos 12 intervalos, nós vamos trabalhar os grupos, fazendo os 3 pontos altos, e trabalhando aqui de intervalo uma, 2 correntes, e depois faz os outros 3 pontos altos. Então, vamos fazer 12 grupos na sequência aqui, colocando 2 correntes de intervalo. Depois de trabalhar, então, aqui 12 grupos da parte oval, colocando 2 correntes de intervalo aqui entre os pontos altos, eu volto a trabalhar aqui a parte reta do lado de cá, da mesma maneira que fizemos ali do lado oposto. Trabalhando aqui agora os próximos 36 grupos, fazendo apenas uma corrente de intervalo entre os grupos. Então, do lado de cá também faço 38 grupos, trabalhando só uma corrente. Vai restar lá na parte oval do lado oposto apenas 12 intervalos, que nós vamos trabalhar da mesma maneira como eu acabei de orientar esses 12 da parte oval do lado de cá. Completei então aqui a minha volta de número 16, seguindo o padrão que eu orientei. Encontrei aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e depois caminhei com 3 pontos baixíssimos até essa corrente aqui no meio desse grupo. Agora, vamos então trabalhar a volta de número 17, começo aqui subindo 3 correntes, faço ainda 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Em seguida, faço 2 correntes, venho para o intervalo que fica aqui no próximo grupo, e aqui nessa corrente trabalho mais 3 pontos altos. E mais 2 correntes, venho para a corrente do próximo grupo e mais 3 pontos altos aqui. Então, vamos trabalhando com esse padrão até construir 38 grupinhos aqui de 3 pontos altos. Trabalhei então aqui os 38 grupos de 3 pontos altos separados com 2 correntes e cheguei aqui na parte oval, onde eu tenho aqueles grupos de base que tem 2 correntes aqui entre os pontos altos. Aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira: faço as 2 correntes e aqui no intervalo de 2 correntes de base eu vou trabalhar 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, vem para o próximo intervalo de 2 correntes aqui da base e faz mais 4 pontos altos. Então, nos 12 grupos que nós temos de base aqui, 2 correntes, nós vamos fazer 4 pontos altos nas correntes. Então, vamos ficar com 12 grupos de 4 pontos altos, separando sempre 2 correntes. Aqui, depois de trabalhar os 12 grupos de 4 pontos altos,
nós encontramos aqui os grupos de base que tem só uma corrente de intervalo. E vamos trabalhar aqui, então, na parte reta do lado de cá, mais 38 grupos, fazendo apenas 3 pontos altos. Vai restar lá de base, depois dos 38 grupos, 12 intervalos de 2 correntes entre os grupos. Lá, naqueles 12 intervalos, nós vamos trabalhar de maneira idêntica, fizemos aqui nesses 12, fazendo 4 pontos altos na parte oval do lado de lá também. Assim completaremos mais essa volta. Completei aqui a volta de número 17, seguindo o padrão. Aqui fechei com um ponto baixíssimo. Agora vamos iniciar a volta 18. A volta de número 18, ela é fechada, só com pontos altos. Então, subimos aqui 3 correntes para iniciar. E vamos trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto que temos de base. Sobre cada ponto alto, vou fazer um ponto alto. Faço então aqui 2 pontos altos, sendo um ponto alto para cada corrente. Eu vou trabalhar dessa maneira, até construir 193 pontos altos. Trabalhei então aqui os 193 pontos altos e encontrei aqui o meu primeiro grupo com 4 pontos altos de base. Estou aqui sobre o 4º ponto desse grupo. Então, nós vamos fazer aqui na parte oval da volta de número 18, 9 aumentos. O primeiro aumento, os 4 primeiros aumentos serão aqui na sequência, todos eles construídos no 4º ponto alto de cada um desses 4 grupos aqui em seguida. Depois, nós vamos pular esse e esse grupo, e o nosso 5º aumento será trabalhado aqui nessa corrente, que fica, ó, aqui meu 4º aumento. Então, pulo essas correntes desse grupo, mais essas correntes e esse segundo grupo. E nessas próximas correntes aqui, faço o 5º aumento. Em seguida, pulo esse próximo grupo e essas correntes, pulo esse segundo grupo e essas correntes. Aqui, nesse grupo, começo de novo a fazer os aumentos no 4º ponto alto de cada grupo. E vou de novo na sequência aqui, em 4 grupos seguidos, fazer os aumentos. Aí, totalizo aqui 9 aumentos. Nós vamos fazer os 2 lados da parte oval com a mesma contagem de aumentos, colocados todos eles da mesma maneira dos 2 lados. Depois de trabalhar aqui o aumento de número 9, eu volto a construir um ponto para cada ponto de base, até o total aqui de 195 pontos altos. Fazendo aqui 195 pontos altos, nós vamos encontrar o local do aumento, do primeiro aumento da parte oval do lado oposto. Aí, os aumentos do lado de lá serão distribuídos de maneira idêntica a esses aqui que eu mostrei desse lado, ok? Então, é só fazer os 195 pontos altos lá na parte reta e depois colocar os aumentos de maneira idêntica, os 9 aumentos de maneira idêntica que nós colocamos aqui. E assim nós completaremos mais essa volta. Trabalhei então toda a minha volta de número 18, seguindo o padrão que orientei para vocês. Fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente do início e fiquei com um total de 540 pontos altos aqui na volta de número 18. Agora vamos trabalhar a volta de número 19. A volta 19 eu começo caminhando para o ponto alto aqui logo à frente, trago a linha aqui e faço aqui um ponto baixo. Na sequência faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui para a base e pulo 1, 2 e no terceiro ponto faço outro ponto baixo. Fez o ponto baixo, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vir para a base e pular 1, 2 e no terceiro ponto fazer um ponto baixo. Essa volta inteira é trabalhada com esse padrão, tanto na parte reta quanto na parte oval, não vai mudar nada, a volta inteira é assim. No final, nós vamos ficar aqui
com 180 intervalos de 3. Trabalhei então aqui toda a minha volta de número 19, construí aqui os meus 180 intervalos de 3 correntes presos com um ponto baixo. Aqui no final eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Agora eu cortei aqui o amarelo ouro e vamos voltar a trabalhar com o amarelo claro. Aqui amarro o meu barbante em qualquer uma das 3 correntes que tenho aqui nessa volta. E inicio subindo aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Faço aqui ainda mais 2 pontos altos. Aqui, então, contando desde as correntes, eu tenho um conjunto de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo de base. Fez esse grupo aqui de pontos, faz uma corrente, vem para o próximo intervalo que eu tenho aqui de correntes na base, aqui eu faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes. Vem para o próximo intervalo aqui de correntes e prende aqui outro ponto baixo. Prendeu aqui o segundo ponto baixo, faz uma corrente. Vem para o próximo intervalo aqui de correntes e aqui trabalha 3 pontos altos, que eu já estou começando a repetir o padrão. Então, faço os 3 pontos altos, faço uma corrente e faço mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, aqui já fiz outro grupo igual esse primeiro aqui. Fez aqui o grupo, faz uma corrente, prende com um ponto baixo nesse próximo intervalo de correntes aqui da base. Em seguida, faz 3 correntes, 1, 2, 3, vem para o intervalo de correntes logo à frente, prende outro ponto baixo. Prendeu aqui o ponto baixo, faz uma corrente e começa a repetir aqui o grupo de 3 pontos altos, uma corrente mais 3 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar a volta inteirinha, não vai alterar nada. Vamos circular toda a peça trabalhando com esse padrão aqui. Aqui, quando eu encontrar o início, depois do meu último ponto baixo, para encerrar eu faço uma corrente e fecho aqui na terceira corrente que eu fiz no começo, com um ponto baixíssimo. Agora, e assim vamos trabalhar aqui a volta de número 21. Eu amarro o amarelo ouro em qualquer uma das 3 correntes que eu tenho aqui na carreira de base. E começo aqui subindo 3 correntes. Faço ainda aqui um ponto alto. Em seguida, faço 1, 2 correntes. Venho aqui nas mesmas correntes de base, faço mais 2 pontos altos aqui. Então, aqui eu vou fazer um leque. Com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Na sequência, a gente faz 1, 2, 3 correntes. Vem aqui. Nessa corrente que eu tenho no meio desse grupo de 6 pontos altos aqui, prendo um ponto baixo. Prendeu aqui o ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes. Vem aqui no próximo intervalo de 3 correntes de base e trabalha aqui outro leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Fez o leque, faz 3 correntes, vem para aquela corrente que nós temos aqui no grupo de 6 pontos altos de base, prende aqui um ponto baixo.
3 correntes e outro leque no próximo intervalo de 3 correntes de base. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar essa volta inteirinha, não vai haver também nenhuma mudança aqui na construção desses grupos, a volta toda trabalhada com o mesmo padrão. Completei então aqui a minha volta de número 21. Quando encontrei aqui as 3 correntes que eu fiz para iniciar a volta, eu fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente e arrematei o amarelo ouro. E amarrei aqui o amarelo claro nas 2 correntes aqui do leque, logo à frente. Agora vamos trabalhar a volta 22. Eu começo aqui subindo 3 correntes. Faço aqui ainda mais 2 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente e mais 3 pontos altos ainda aqui nas mesmas correntes do leque. Fez esse grupo de pontos, faz 2 correntes. E vem sobre esse ponto baixo que eu tenho aqui de base, e aqui prendo outro ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz 2 correntes. Vem para o próximo leque, e aqui nas correntes, trabalha de novo 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Fez aqui o grupo de pontos, faz 2 correntes, vem para o ponto baixo à frente, prende aqui um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar a volta toda. Não vai haver nenhuma variação aqui na colocação dos pontos. Completei então aqui a minha volta de número 22, aqui no final, depois das últimas 2 correntes, eu prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora então, vamos trabalhar a volta 23, que é a última volta do nosso trabalho. Aqui, para trabalhar a volta 23, eu amarro novamente o barbante amarelo ouro naquela corrente que eu tenho aqui no meio desse grupo de 6 pontos altos. Aqui eu faço inicialmente 3 correntes e venho aqui nessas correntes do amarelo ouro, passo a agulha por baixo dessas correntes, pegando aqui as 2 voltas de correntes aqui, tanto do amarelo claro quanto do amarelo ouro. Pego tudo junto aqui, prendo um ponto baixo. Na sequência, trabalho 1, 2, 3 correntes. Venho novamente aqui nas correntes do amarelo ouro, pego por baixo das correntes, trago aqui a linha e faço outro ponto baixo. Em seguida, faço 1, 2, 3 correntes. Agora, eu venho trabalhar nessa corrente que tenho entre esses próximos 6 pontos altos. Aqui eu prendo um ponto baixo, subo 3 correntes e faço um ponto picô aqui. Prendeu o ponto picô, faz 1, 2, 3 correntes. De novo, vamos pegar lá as correntes do amarelo ouro, passar a agulha por baixo, prender aqui um ponto baixo. Fazer 1, 2, 3 correntes. Pegar as próximas correntes do amarelo ouro aqui, fazer outro ponto baixo. Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar a volta inteirinha. Depois desse segundo ponto baixo aqui, eu faço 1, 2, 3 correntes, prendo um ponto baixo aqui nesse intervalo de uma corrente e subo aqui 3 correntes para fazer um ponto picô. Fez o ponto picô, faz 3 correntes,
Prende de novo aqui um ponto baixo, pegando por baixo aqui dessas correntes. Faz mais 3 correntes. Outro ponto baixo, pegando aqui pelas correntes. Sobe 3 correntes. Prende um ponto baixo nessa corrente aqui. E faz um picô. Quando encontrarmos aqui o início, nós fazemos ainda um ponto baixo aqui no mesmo local onde começamos a primeira corrente. Trabalhamos o ponto picô aqui. E fechamos com um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. Completando então aqui essa volta, é só arrematar as linhas e teremos completado mais esse belíssimo trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Se você fez essa peça por esse tutorial, gostou do resultado, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário a respeito do nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, assim você receberá todas as nossas novidades. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem, se Deus quiser.